Português de hoje vai ser sobre o livro Escrever, volume 2, página 151, a atividade 6A e a apostila Aprender Sempre, aula 10. Nós vamos começar então pelo livro Ler Escrever, atividade 6A, conhecendo um jornal falado. Esse assunto é um assunto novo que aparece aqui no nosso livro, né, para a gente trabalhar. Então, se nós estivéssemos em sala de aula, depois de estudarmos os quatro animais, que foi a anta, a onça, o jacaré e o tuiuiu, nós iríamos, juntamente com as crianças, montar um jornal falado, né? Nós iríamos, então, montar um jornal falado. O que seria um jornal falado? O jornal falado seria, nós iríamos tentar, né, imitar um jornal que aparece na televisão. Sabe esses jornais que aparecem na hora do almoço, na hora à noite, costuma aparecer, né? Nos canais mais populares, que mostra o resumo dos acontecimentos do dia, notícias do dia, fatos do dia interessantes que aconteceram. Então, nós iríamos pegar iríamos pegar notícias sobre alguns animais do Pantanal, que poderiam ser esses 4 estudados, e iríamos tentar montar como se fosse um teatrinho, um jornal, onde nós iríamos dividir a sala em pequenos grupos, né? Um seria o apresentador, o outro seria o repórter, o outro seria o entrevistado, e aí nós trabalharíamos essa notícia, né? É algo assim, novo, né, para o segundo ano, foi colocado na grade curricular esse ano, e algo que não é tão simples assim de fazer, porque precisa de tempo, precisa de um treinamento, precisa do presencial para acontecer. Mas então nós vamos tentar adaptar na forma aqui remota, né? Então, a primeiro passo, eu trouxe aqui uma aula que passou no Centro de Mídias, o link tá aqui, depois eu vou mandar o vídeo lá no grupo. Vocês vão assistir novamente a aula do Centro de Mídias, em que eles vão mostrar um jornal falado, e eles vão tentar fazer um jornal falado lá na hora, sabe? Fazer um joguinho, assim, um teatrinho com o jornal falado, e vão mostrar um exemplo de um jornalzinho do Quintal da Cultura, né? Para vocês terem uma ideia do que é o jornal falado. Apesar que eu creio que muitos de vocês já viram um jornal, né? Na hora do almoço, quando os pais estão almoçando, ou na hora do jantar, quando liga a televisão e tá passando as notícias do dia, do que aconteceu. Seria aquilo. E aí depois vocês vão assistir uma reportagem, tem o link aqui também, e eu vou mandar o vídeo. Sobre o Pantanal. Então, o nome da reportagem é a seguinte: Pantanal, Operação em Resgate. Logo que a gente começou a trabalhar o projeto Pantanal, a gente não entrou nessa questão, né? Mas coincidiu que bem no começo do nosso projeto, um pouquinho antes, estava acontecendo uma coisa muito triste no Pantanal. O Pantanal estava em chamas, pegando fogo, né? Então, estava tendo muito focos de incêndio no Pantanal, por conta da seca, né? Da temperatura, do tempo que estava muito seco, e também por conta de algumas pessoas que colocam fogo mesmo na floresta, no intuito de destruir mesmo, para depois criar gado. Então, eram incêndios também criminosos, né? Passou bastante na televisão, passou bastante nos jornais esse assunto sobre os fogos no Pantanal. Tem locais ainda que estão ainda sendo incendiados, ainda tem esses focos de queimadas no Pantanal ainda hoje. Já diminuiu bastante com o aumento das chuvas, né? Mas ainda tem. E aí essa matéria é sobre o Pantanal, se chama Operação em Resgate. Então, eu vou fazer um spoiler, né? Spoiler, como diz os youtubers aqui para vocês. A matéria vai tratar sobre a questão de uma anta, que ela esteve no incêndio, lá na parte que pegou fogo, e ela ficou muito debilitada, ficou muito doente por conta dos fogos, né? E ela fugiu para uma região de uma cidade. E eles estranharam o comportamento dessa anta, por quê? Por conta que ela ficou muito mansa,
sabe, muito amuada, mansa, não fugia na presença de humanos. Então, aí eles foram ver, ela estava doente, né? Ela estava com o pulmão bem prejudicado por conta da fumaça, né? E aí chamaram vários voluntários que estão trabalhando lá nessas queimadas do Pantanal para tentar salvar essa anta. E aí vocês vão ver a reportagem e vão ver se vocês... Aí vocês vão descobrir, então, se ela conseguiu ser salva ou não, tá bom? Aí, depois de assistir essa reportagem, vocês vão ter que organizar um jornal falado. Etapa 6 é organizando um jornal falado sobre os animais estudados. Então, atividade 6A, conhecendo um jornal falado. A partir do jornal falado, apresentado pelo seu professor, que é esse da anta, preenche o quadro abaixo. Então, vocês vão marcar qual foi a reportagem apresentada, quais foram os fatos e acontecimentos notificados, para quem foi produzida a notícia, onde foi produzida a entrevista, quem foi o entrevistado, quem era o repórter e quem era o âncora. Então, aqui, como é a primeira vez que nós estamos fazendo essa atividade, não é tão fácil, eu já deixei as respostas aqui. Então, ó, qual foi a reportagem apresentada? Então, o nome da reportagem é o nome da reportagem, é Pantanal, Operação Resgate. Quais foram os fatos e acontecimentos notificados? O que essa reportagem veio notificar? Que voluntários correm contra o tempo para salvar uma anta, né? Então, estava mostrando o trabalho de veterinários tentando salvar os animais das queimadas do Pantanal. Mas não dá para escrever tudo isso aí nesse espaço, então coloquei assim. Para quem foi produzida essa notícia? Para os telespectadores, ou seja, para as pessoas que estão assistindo o jornal, né? Para o público em geral. Onde foi produzida a entrevista? Se vocês observarem, prestarem bastante atenção lá na reportagem, vai dizer que foi feita, essa matéria foi feita na pousada às margens do rio São Lourenço, que é lá no Pantanal. E depois nessa pousada, que é uma região assim de mata, né, eles tentam levar essa anta para Cuiabá, para ser tratada lá em Cuiabá. Quem foi o entrevistado? Então, vocês vão ver que os entrevistados foram os veterinários, que eram o Jorge Salomão e o Felipe Coutinho. Eles perguntaram lá sobre a anta, como ela estava, o repórter perguntou o tempo todo para os veterinários, né? Quais eram os procedimentos que iriam ser feitos, né? Quem era o repórter? Aparece, quando ele fala, esses nomes aparecem sempre quando a pessoa vai falar, aparece no cantinho embaixo. Então, era o Romeu Piccoli, apareceu o nome dele lá no cantinho. E quem era o âncora? O âncora, no caso, é o apresentador do jornal, é o que aparece lá no comecinho na bancada do jornal falando. Normalmente, a gente pode dizer que essa pessoa é o apresentador ou âncora. A diferença de apresentador para âncora é que o apresentador, ele só apresenta a notícia. E o âncora, depois, além de apresentar, ele dá a opinião dele. Então, no caso, seria o Luiz Faria Monteiro e a Cristina Lemos, que eram os dois que começaram apresentando o jornal. Então, essa é a atividade de hoje do livro Ler e Escrever. Aí vocês vão preencher lá na tabela e vão analisar todos esses acontecimentos e vão analisar a reportagem, como funciona um jornal falado.